Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Jesus proferiu o Sermão do Monte em 3 pontos, ou em 3 partes, sendo a primeira parte sobre as bem-aventuranças. Na segunda parte, Jesus fala sobre a aplicação da lei e a correlação desta lei com a pessoa de Jesus Cristo. Na terceira parte, Jesus então fala de diversos abusos religiosos praticados à época pelos fariseus e também os israelitas no primeiro século. Nesta lição de hoje, nós vamos realizar uma exegese sobre os ensinos de Jesus em relação à oração, em relação à disposição de perdoar e também sobre o jejum, a prática do jejum. Todos esses ensinos registrados no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 5 ao 12, como parte do Sermão da Montanha. Vamos então para o item 1 da lição, que vai falar sobre os ensinos de Jesus sobre, em primeiro lugar, oração, perdão e jejum. Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam então o galardão. Neste texto, Jesus ele faz uma séria advertência aos israelitas contra as falsas obras de justiça. E, neste caso, ele está falando da oração em locais públicos para serem vistos por homens, ou seja, uma ação de suposta e aparente santidade para ser reconhecida por pessoas como um ato excepcional. Ou seja, os fariseus oravam publicamente para se mostrar às pessoas e acham que ali é um santo de Deus. Olha como ele ora magnificamente, de forma tão santa. Então Jesus estava falando exatamente desta intenção do coração das pessoas em serem reconhecidos pelos homens. Então Jesus ele não estava neste contexto de maneira nenhuma reprovando a oração pública, mesmo porque Cristo, no seu ministério, ele orou publicamente nas sinagogas, nos locais públicos, nos montes, nos campos, nas casas e em vários outros locais. A oração pública. Agora, o que Jesus estava aqui reprovando era a prática de realizar orações, vamos dizer assim, para se mostrar. A oração em público ela é legítima, ela é justa, mas que neste caso estava sendo abusada e usada pelos religiosos para ostentação, para a atenção para si mesmos, ou seja, recebendo o galardão conforme Jesus disse, não da parte de Deus, mas do que eles queriam realmente, o que? Ser reconhecido pelos homens. Então, em suma, o que Jesus estava aqui a falar era, olha, vocês podem realizar as orações públicas e esse é um dever de todo cristão. Agora, que não seja para ostentação própria, que não seja para o reconhecimento de homens, mas para a glória de Deus. E é isso que Jesus estava a dizer. Ora, na sequência, Mateus capítulo 6, versículos 6 ao 9, diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai. E o teu pai que vê
o que está oculto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Ora, o que Jesus estava agora aqui a falar nestes versículos é de orientar a pessoa como realizar uma oração, no sentido mais sublime do objetivo da oração. E aí ele faz 3 importantes ensinos. E ele diz, olha, quando você for orar, você tome 3 ações neste ato. Se coloque neste ato em 3 ações. Ou seja, falar com Deus e especialmente ouvir a Deus. Porque a oração é isso. Você fala com Deus e ouve no seu coração, no seu espírito, o que Deus fala. E o primeiro ensino, quando nós estamos no ato de oração a Deus, de forma sincera, verdadeira, falando com Deus e ouvindo a Deus, nós estamos a depender de Deus. Então Jesus diz: dependam de Deus. A oração significa, em sua essência, que aquele que ora se coloca na condição de total dependência de Deus, crendo que somente o Senhor tem poder e autoridade sobre a sua vida. Um momento especial de oração, em lugar reservado, cria as condições ideais de intimidade com Deus. Em muitas ocasiões, Jesus se retirava para lugares reservados e passava a noite inteira falando com o Pai. Deus nos conhece plenamente e nos recompensa segundo a sua vontade. Jesus está dizendo aqui, tem um momento sublime, um momento único, íntimo, pessoal, reservado com Deus, e comece a orar. E dependa dele, porque quando nós dependemos de Deus e entramos em oração, nós estamos dizendo para Deus: olha, eu creio no Senhor. O Senhor é o meu Deus. Eu creio que o Senhor tem poder e autoridade sobre a minha vida. Esse é o fato de a gente estar em oração, além das súplicas espirituais e das nossas necessidades que nós temos neste momento. Segundo o ensinamento de Jesus nessa passagem, não use de repetições nas orações. Jesus não proibia, ou não proíbe na oração, o uso de palavras com repetições. Pois se assim o fizesse, ele estaria reprovando as orações feitas nos salmos bíblicos. Os salmos bíblicos são verdadeiras orações com repetições de palavras. Mas o que Jesus estava dizendo aqui, advertindo, é que ele nos orienta a pedir sempre, de forma repetida. Ele também estava, neste contexto, reprovando o uso de palavras vãs, sem sentidos. Ou seja, muitas vezes nós usamos na oração palavras vãs e repetidas, artificialmente proferidas e até mesmo ruidosas, bem como pedidos para o próprio deleite de quem ora, para um exibicionismo espiritual. Então Jesus estava dizendo aqui, olha, não é o fato de você repetir palavras, repetir pedidos que se reprova aqui, mas o fato de você falar palavras vãs que não têm sentido, que não têm nexo, muitas vezes palavras proferidas de forma ruidosa, com gritarias, e entrando então naquele contexto para impressionar as pessoas, para dar um ar de mais espiritualidade. Não, oração não é isso. Oração é lugar de reserva com Deus. Só você e Deus falando. E falando de forma racional. É o culto racional a Deus. Terceiro ensino. Deus, ele sabe da nossa real necessidade. Ele quer que nós façamos os pedidos, as súplicas espirituais e materiais, mas ele sabe.
Deus conhece muito bem o nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos mais do que ninguém, até mesmo mais do que a gente mesmo. Deus conhece as nossas fraquezas, as nossas virtudes. Confiar em Deus nos dá a certeza de que Ele supre a nossa necessidade, bem além do que precisamos. E a palavra diz isso, que o Senhor atende às nossas necessidades, o que a gente espera, muito, ou seja, muito mais do que a gente espera. É assim que Deus faz. E quando eu tenho uma confiança plena em Deus, a fé sobrenatural, que, vamos dizer assim, transborda o mundo natural, eu tenho a confiança plena de que Deus vai realizar na minha vida o que Ele prometeu. Então, 3 ensinos de Jesus na oração. Depender de Deus. Não usar de repetições nas orações, palavras tolas, ou com ruído, com gritaria, não. E também que Deus sabe da nossa real necessidade. É importante e Ele quer que nós venhamos a proferir diante dele o que a gente precisa. Mas Ele sabe da nossa real necessidade. E por isso, não peçamos coisas para os nossos próprios deleites, ou coisas que Deus sabe que está no nosso coração por um interesse qualquer. Peçamos a Deus o que realmente o nosso coração diz de verdade e o que ele precisa. Nós, todos os dias, nas nossas orações, temos que proferir: Deus, a tua graça me basta. Deus, eu preciso do teu amor de forma mais contínua. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso da tua graça. Essas orações que vêm do fundo do coração, em que a gente fala não com a boca, mas com a alma, são palavras que agradam a Deus. Palavras repetidas, palavras eloquentes, que não tem nada a ver com o que está no seu coração. Deus vai ouvir, mas vai dizer: não é a realidade do coração dele ou dela. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, aí Jesus entra dizendo assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus, agora neste texto aqui, ele nos ensina a realizar as orações a partir de um padrão. Ele dá um padrão de oração para nós, na qual a primeira metade da oração nos conclama a honrar a Deus e a sua vontade. A primeira metade dessa oração, o Pai Nosso, é honrar a Deus e a vontade do Senhor. E também clamar pela vinda do reino de Deus, de forma materializada. Porque o reino de Deus está dentro de nós, conforme Jesus falou. E a outra metade da oração do Pai Nosso é pedir pelas nossas necessidades pessoais e espirituais. Está escrito isso na oração do Pai Nosso. Nós devemos sim pedir pelo que nós precisamos. É a vontade do Senhor. Então, muitas vezes as pessoas dizem: na oração eu não vou pedir nada a Deus. Não vou pedir nada ao Senhor. Não vou pedir absolutamente nada, não. Deus quer que nós peçamos as nossas, supliquemos, né, pelas nossas necessidades, em todos os sentidos, espirituais, material. Portanto, vamos ver agora um quadro sinótico aqui, esse que está sendo mostrado aí na tela, vamos dizer que são 9 ensinos dentro da oração do Pai Nosso. Tá? Então, primeiro, primeira frase, quando ele diz Pai Nosso, o que é que Jesus está dizendo para nós? Deus é o nosso Pai. Uma relação pessoal com Deus, de que o Senhor é o nosso Pai, propiciando-nos uma saudável relação com o próximo. Aqui ele diz: olha, Deus é o nosso Pai. Nós temos que ter uma relação vertical, saudável, uma relação horizontal, saudável com o nosso próximo, uma relação de profundidade conosco mesmo, também saudável. Ele diz: que está no céu, o Pai Nosso que está no céu. O que é isso? Exercício de fé.
lembrar, aqui ele lembra e alimenta a fé sobrenatural, dizendo para nós, olha, existe um Deus todo-poderoso que está no céu. E é dele que nós devemos depender. Depois ele diz, santificado seja o teu nome. Então ele está falando de santidade. Reconhecer que Deus é santo. Reconhecer que em Deus não há pecado. E que nós devemos nos espelhar nele para também sermos santos, ou seja, separados do pecado e consagrados. É isso que ele está dizendo quando fala santificado seja o teu nome. A santidade de Deus tem que ser um espelho para nós, para a nossa santidade. Depois ele diz, numa quarta frase, o seguinte: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isso significa submissão a Deus. Ou seja, Deus é supremo, ele é soberano. Isto é, a sua vontade está acima de toda e qualquer vontade pessoal nossa. Devemos nos comportar com total submissão a Deus. Ou seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na quinta frase ele diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, aqui já começa a segunda metade da oração, uma súplica, as nossas súplicas de necessidades, quer sejam espirituais ou materiais. Porque a primeira parte foi uma parte de, vamos dizer assim, de adoração, de consagração a Deus, de reconhecimento de que só existe um Deus. Então ele diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus é o nosso provedor. Coloque isso no seu coração. Deus é o nosso provedor. Inicia-se aqui essa segunda metade da oração, como falei, com uma súplica pelas nossas necessidades, considerando suficientemente necessário para uma vida digna, sem ostentação ou deleites, afastada também da hipótese da teologia da miséria. Porque muita gente acha que quanto mais miserável eu sou, no sentido de empobrecimento material, mais próximo estarei de Deus. É engano. Essa é uma teologia da miséria. Como também nós não podemos abraçar a teologia da prosperidade. Porque eu só sou abençoado, só sou próspero se eu tiver intimidade com o Senhor. Claro que essa é uma verdade, mas não é uma troca. Então, nem a teologia da prosperidade no extremo, nem a teologia da miséria no outro extremo. Mas uma vida digna, em que eu tenha as minhas necessidades supridas pelo Senhor. Deus é o nosso provedor. Quando o salmista diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está falando no sentido de nada eu terei falta, ainda que falte, mas Deus é o nosso provedor. Depois ele diz no sexto ponto, perdoa-nos as nossas dívidas. Misericórdia e graça de Deus é o que precisamos. Deus, a tua graça me basta, a tua misericórdia me basta, o teu amor me basta. Ou seja, nesta sentença, nós temos aqui um ato de confissão. Nós devemos confessar todos os dias os nossos pecados a Deus. Porque todos os dias nós pecamos contra Deus. Pode até ocorrer de não pecar contra o próximo, mas pecamos contra Deus. Então, nesta sentença, nós temos um ato de confissão. Ou seja, devemos sempre pedir perdão pelos nossos pecados que cometemos. Precisamos continuamente do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Todos os dias nós temos que dizer isso. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha família. Na sétima frase ele diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Liberar perdão. Para recebermos o perdão de Deus, é indispensável que tenhamos a disposição sincera e verdadeira de perdoar aquele que nos venha a ofender. Este ato tão sublime só é possível quando o Espírito Santo possui 100% da gente. Tem 100% da minha pessoa, 100% de nós. Porque a natureza humana não é capaz de perdoar. A não ser pela ação do Espírito Santo. E para recebermos perdão de Deus, nós precisamos também liberar perdão. Porque ele diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Oitava frase.
Ou seja, nós temos que ter a capacidade de liberar perdão. Oitava frase. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Depender de Deus e dizer: Deus é o nosso protetor. Nesta frase, nós podemos conceber que aquele que ora se coloca totalmente na dependência de Deus, como já falamos na primeira parte da lição, para não pecar contra a divindade e contra o próximo, principalmente, ao mesmo tempo em que suplica aqui por proteção divina continuadamente. Continuadamente. Nono, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A nona frase da oração do Pai Nosso. Ou seja, aqui está ratificando a existência de um só Deus. A oração do Pai Nosso termina com o reconhecimento explícito de que só existe um reino e um Deus único e verdadeiro, que detém todo o poder e toda a glória no universo para sempre. Portanto, cada oração que fizermos ao Senhor, nós temos uma estrutura, um padrão determinado por Senhor, para não ficarmos falando palavras repetidas, palavras vãs, palavras sem nexos, ou palavras para impressionar os outros. Em cada oração que fizermos, nós temos que exaltar o nome de Deus, pedir para que Ele venha logo buscar a sua igreja. Temos que realizar súplicas, pedir pelo nosso sustento do dia a dia, pedir para que Ele nos dê a capacidade de perdoar, pedir para que nós tenhamos também a capacidade de conhecê-lo melhor, de forma mais íntima, com fé, com integridade, com dependência. É mais ou menos, ou posso até dizer, é assim que Deus ensinou, que Jesus nos ensinou a orar. A partir de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 18, Jesus ensina sobre o perdão já com uma conotação da mesma forma como está no Pai Nosso. E ele também ensina sobre o jejum. Mas vamos falar primeiro do perdão. Quanto ao perdão, Jesus diz que quem não se dispõe a liberar perdão ao próximo não está apto a merecer o perdão de Deus, ser perdoado pelo Senhor. Porque como é que nós desejamos uma benesse divina se a gente não, do perdão, se a gente não consegue conceder a outrem a essência desta benesse, no caso, o perdão? Tem que ser de Deus. Tem que ser do Senhor. Tem que ser do Espírito Santo agindo em nós. Lembre-se, eu sempre falo nas lições, o importante não é saber o quanto que eu tenho do Espírito Santo em mim. Não, o importante é saber quanto que o Espírito Santo tem de mim. O quanto ele é Senhor. 100% é o ideal. E é isso que nós temos que buscar. Por fim, Jesus vai ensinar sobre o jejum. Na sequência, ao falar sobre o jejum, Jesus ele volta a falar que tal qual o dar esmolas, que nós estudamos na aula anterior, e também orar, ainda nessa aula, ele diz que o jejum não deve ser realizado com exibicionismo espiritual. Jesus não aconselha e nem condena o jejum aqui nesta passagem. Mas ele o coloca como sendo essencialmente uma necessidade que cada cristão tem de praticar, sem qualquer visão de formalidade, de religiosidade ou demonstração de uma falsa piedade. O que Jesus aqui está dizendo é que não fique com um rosto de piedade, dizendo, demonstrando que está em jejum ou falando que está em jejum. Que o seu jejum seja consagrado ao Senhor, que tenha um propósito, mas que o seu semblante seja um semblante de adorador e não de ser reconhecido como um ato de piedade. É mais ou menos dentro da linha do que ele ensinou para dar esmolas, para orar, né? Que seja feito com um único objetivo, glorificar a Deus.
Concluindo então a aula de hoje, orar e jejuar não podem ser encarados como meras formalidades religiosas, mas tão somente como uma necessidade espiritual para conhecer mais a Deus e a sua vontade. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 10, que tem como título Nossa segurança vem de Deus. E assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus, nunca nossa. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.